Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Hoje a gente vai aprender a suavizar animações no After Effects, entendendo conceitos ali básicos de suavização, de easing e usando o editor gráfico. Bom, a suavização, gente, ela é importante para deixar a animação mais natural e menos robótica, ou seja, ela precisa ficar mais agradável. Então vamos lá. A gente vai começar criando uma composição aqui. Só clicar aqui nesse botãozinho. Uma composição de 1080 por 1080, porque a gente vai jogar esse vídeo no Instagram depois. Vamos deixar ela em 5 segundos, porque a gente tem mais facilidade de mexer ali na timeline, uma vez que a nossa animação em si vai ter 2 segundos. Beleza? Criamos aqui a nossa composição. Vamos criar um sólido para o nosso background. A gente clica com o botão direito aqui nessa área, New, Solid. Beleza. Vamos nomear ele como BG. Vamos deixar um cinza bem escuro, eu não gosto de usar muito preto. Eu uso normalmente o cinza bem escuro, quase preto. Pronto. Beleza? A gente dá um bloco aqui para não atrapalhar a gente. E a gente vai fazer a nossa animação com um shape layer sólido, porém esse tipo de animação a gente consegue fazer com textos, com máscaras, com 3D, enfim, com o que for objeto ali no After Effects, beleza? Vamos criar aqui um quadrado, só clicar aqui, Rectangle Tool. Vou clicar aqui com o Shift, o Alt e o Ctrl pressionados e vou aumentar o tamanho. Aqui a gente, com o Ctrl pressionado, a gente clica 2 vezes para centralizar o Anchor Point. Eu sempre faço isso por uma questão de toque. E também porque o Anchor Point vai ditar a proporção da escala, enfim, vai ditar muita coisa. Eu acho importante a gente estar sempre com o Anchor Point no ponto que a gente quer. A gente vai alinhar ela aqui no meio. Vamos mudar a cor dela aqui no fio. Vamos jogar um vermelho assim. Acho que tá bom. Vou diminuir também um pouquinho. Só apertar S, com ela selecionada aqui, a gente aperta o S. Que ele nos dá a escala dela. E a gente diminui, beleza? Pra gente ter mais clareza aqui na hora de enxergar o objeto, beleza? A gente vai fazer primeiro uma animação básica, ou seja, uma animação de um ponto a outro. A gente vai fazer uma animação 100% horizontal, ou seja, esse objeto só vai se mover no eixo Y, aqui na horizontal. Então vamos lá, a gente, com o shape layer selecionado aqui, a gente aperta P. E ele nos deu a nossa posição aqui. A gente vai arrastar aqui para o lado. Essa aqui da esquerda, que essa aqui é de... Ou então você pode arrastar aqui também, não tem problema. E vamos criar uma keyframe clicando aqui no reloginho, beleza? Ok, criamos o ponto inicial. Vamos criar o ponto final no segundo 2, que a gente quer uma animação de 2 segundos, bem rapidinho, porque aqui ele tem pouco espaço para se mover. Então vamos levar ela até o fim ali da... Opa! É que eu exagerei aqui. Beleza? Pronto, jogamos aqui. Esse é o nosso ponto final. Bom, agora falando um pouquinho de conceito de easing, vocês vão ver aí na tela uma série de conceitos de easing, easy in, easy out, no gráfico de valores. Depois eu vou falar um pouco sobre a diferença entre o gráfico de velocidade e o gráfico de valores no editor gráfico aqui do After Effects, beleza? Aqui, por enquanto, a gente tem uma animação linear. O que significa isso? Que ela se move de um ponto a outro numa velocidade constante. Parece até aula de física, mas fica tranquilo que é um pouco mais simples. Ela se move de um ponto ao outro com a velocidade constante, ou seja, a velocidade ela não muda em nenhum ponto desse trajeto. O valor aqui é o mesmo, não o valor de posição, mas o valor de velocidade é o mesmo durante todo o trajeto da animação. E é aí onde está a chave da suavização da animação que a gente vai fazer, beleza? Então o linear, ele não tem a variação da velocidade. O easy in, ele tem uma variação, e o easy out também. Então a gente vai pegar aqui, vamos selecionar, só você clicar e segurar e selecionar os dois keyframes, beleza? Você vai em cima de um deles com o botão direito e Keyframe Assistant. Aqui a gente tem 3 tipos de easy.
Os conceitos estão aí. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor o conceito do gráfico para vocês entenderem melhor. Mas a gente vai deixar aqui no Easy In, que é o mais básico para a gente começar aqui com o Graph Editor, beleza? Beleza, tá criado aqui. Bom, o Easy In, ele vai ter uma variação. A gente criou um Easy Easy, a gente só suavizou aqui para ele começar devagar, passar no meio um pouquinho mais rápido e terminar devagar. Já está bem diferente do que a gente tinha no começo. Então a gente já jogou um Easy, que seria a suavização básica, a mais básica que tem, onde é só você selecionar os dois e apertar um F9, beleza? Agora partindo para um ponto mais avançado da suavização, a gente vai selecionar esses dois pontos aqui e vamos clicar nessa ferramenta aqui, ó, Graph Editor. Pronto. Aqui a gente tem o nosso editor de velocidade, nosso editor de gráficos, porém ele está no formato aqui de velocidade. Eu clicando com o botão direito consigo ver em qual modo que ele está. Então eu tenho aqui Edit Value Graph, Edit Speed Graph. Hoje a gente está aqui agora no Speed Graph, beleza? Qual que é a do Speed Graph? Bom, o Speed Graph no eixo vertical ele vai te dar a variação da velocidade. Então aqui onde está esse 500 pixels por segundo, ele te dá a variação da velocidade. Então, por exemplo, aqui nesse ponto inicial, ele está no ponto 0, ou seja, ele está com 0 velocidade, começa com 0 velocidade. Nesse 10 frames aqui, ele já está com mais velocidade, ó. Já está com mais velocidade. Nesse ponto aqui, perto de 25 frames, ele já está com 500 pixels por segundo de velocidade, beleza? Ou seja, ela começa aqui zerada, aumenta, tem um momento de ápice em 1 segundo e termina em 2 segundos com a velocidade zerada. Então ele me mostra aqui o trajeto da velocidade e não do objeto, beleza? E falando agora sobre o Value Graph, ele é um pouquinho diferente, mas tem os mesmos conceitos. Porém, o Value Graph ele vai dividir a nossa animação em duas posições, que é a posição vertical e a posição horizontal. E a gente não consegue editar essa curva. O Speed Graph a gente consegue editar, porém no Value Graph a gente não consegue editar essa curva com ele assim, entendeu? Com a posição X e a posição Y atreladas. Ou seja, aqui elas estão fixas, ou seja, se eu mexer na posição X, ela vai estar sempre atrelada à posição Y, beleza? E aí existe uma forma aqui que a gente faz de desatrelar as duas, assim a gente consegue mexer, por exemplo, só na posição X, ok? Bom, a nossa animação está aqui e é assim que ela se comporta. O Value Graph é da seguinte forma: o eixo vertical ele vai dizer pra gente a posição, se tratando de posição, porque a gente não está falando de escala, a gente está falando aqui de posição mesmo. Porém, da mesma forma acontece com a escala, só que a escala, se você estiver trabalhando com uma proporção ali exata, você não vai precisar separar as dimensões. Mas aqui, voltando ao ponto da posição, o Value Graph ele vai trabalhar com o ponto que a gente está de posição aqui. Então, por exemplo, aqui a gente está em 190 de posição, na posição 190 pixels da composição. Aqui, no frame 5, a gente está em 203. Já no final, a gente vai para 894, que é o nosso ponto final. Ou seja, nosso ponto inicial 190, nosso ponto final 894, beleza? Se a gente jogar aqui, por exemplo, no linear, vamos ver aqui o linear como fica. No linear a gente consegue ter um pouco mais de noção, beleza? Selecionamos as duas aqui. Eu só tirei do editor gráfico. Com o Ctrl, cliquei nas duas keyframes e elas voltaram ao normal. Tirou toda a suavização. Pronto. A gente está aqui no editor de valores. E a gente consegue ver que ela mantém uma velocidade constante. Ou seja, a variação, aqui não, pelo menos no gráfico de valores, a variação de valores é constante. Ou seja, ela não varia. A variação da velocidade a gente vai ver que é a mesma coisa. Só que a variação da velocidade não é a mesma coisa porque ela, na verdade, não existe. Não tem variação. A velocidade é a mesma. Olha só. A velocidade é a mesma.
A posição, por sua vez, se a gente for no Value Graph, a posição não é a mesma, porém é constante. Na hora de variar a posição, existe uma constância, beleza? Por isso que a gente fala que é linear. Então agora, jogando de novo no Easy, para a gente fazer as animações. Bom, o Value Graph eu vou ensinar primeiro porque ele é um pouquinho mais complicado. Eu prefiro sempre usar o Speed Graph, para mim ele é bem mais simples, bem mais tranquilo de ser usado. Porém, há ocasiões que vai ser necessário você usar um ou outro. Você precisa ver, analisar o que fica melhor para você. O Value Graph, para a gente editar, a gente precisa separar ele em duas dimensões. Ou seja, em Y e X, horizontal e vertical. Porque são dois movimentos diferentes que o nosso objeto pode fazer, beleza? A gente separando, a gente consegue ter acesso. O nosso já fica diferente, já ganha um Easy. Bem leve, uma constância bem leve. Porém, já vê que tem. Nisso a gente tem acesso às alavancas amarelas. Que são essas coisinhas aqui, que a gente consegue movê-las e assim alterar o formato da curva. Então aqui no começo, vamos lá, só para a gente olhar bem de perto, a gente está em 190 de posição e a gente passa no frame 2 para 239. Poxa, ele demora, ele tem um tempo ali, ele tem esse tempo de 2 frames para chegar a 239. Porém, eu quero que ele já esteja no meio ali quando chegar em 2 frames. Então, eu consigo aumentar a velocidade, aumentar o valor, puxando essa alavanca. Só puxar ela. Deixa eu até aumentar o tamanho aqui, porque é isso que a gente está explorando agora. Eu consigo aumentar até que ela chegue no meio. Então, a 2 frames eu consegui colocar ela no 550, que seria ali mais ou menos na metade. Ó como fica. E o que aconteceu aqui? Ele fez um reajuste automático, porque eles são meio que proporcionais, então ele tem que se ajustar ali na posição. Mas aí, se a gente for olhar aqui, analisando pelos valores, em 10 frames, ela atinge uma posição de 999. Ela chega no seu ápice ali, na última posição, aqui perto de 20 frames, que é ali em 23 frames. No frame 23, que ela chega em 1114,8. E aí ela precisa voltar para a posição que a gente tinha definido como ponto final, porque a gente fez esse ajuste aqui, ela fez uma curva gigante até chegar na posição que a gente estava. Então ela fez e voltou naturalmente, então é como se ela tivesse tido um efeito elástico, ó. Entenderam? Mas a gente vai fazer uma animação mais natural, porque a gente puxou muito no começo ali em 2 frames para ela chegar no meio, é bastante coisa. Vamos jogar aqui, ó, no meio, ela vai chegar no meio. Se bem que no meio, ela chegando no meio, a animação vai ser constante, porém a gente vai fazer o teste aqui, mostrando ela constante em velocidade. Beleza, voltamos ela normal aqui. Eu quero que ela, em 10 frames, ela esteja um pouquinho mais à frente, e depois ela perca, ela se mova um pouco menos. Então ela vai fazer a maior parte do movimento aqui em 10 frames. Então a gente vai fazer assim. E aqui a gente precisa dar uma ajustada também, para ele fazer uma curva mais certinho, beleza? Então a gente pode jogar um pouquinho para cá e chegar um pouquinho para cá. A gente consegue ter uma noção do que vai ser. Vamos lá. A gente fez uma animação de easy out, onde ela começa rápido e termina devagar. Então a gente vai fazer aqui o contrário, vamos fazer uma animação de easy in, onde ela começa devagar e termina rápido. Então a gente vai fazer isso no Value Graph. Vamos alterar aqui a posição para que ela tenha esse formato aqui, ou seja, ela vai cumprir a maior parte da trajetória a partir do frame 10. A partir do frame 10. Desse 10º frame aqui com relação a 2 segundos. Então ele vai cumprir a maior parte da trajetória aqui, ó. Ou seja, ele vai precisar de ser mais rápido aqui. Tá vendo? Já foi rápido demais. Então a gente joga mais um pouquinho pra cá. Puxa mais um pouquinho, pra não ficar muito forte. Tá vendo? Fizemos aqui uma animação de easy in. E aí, como a gente faz isso no Speed Graph, que é bem mais simples, eu acho, pelo menos na minha opinião. Bom,
Aqui, só um detalhe, a gente está trabalhando só com a posição X, então a posição Y a gente nem precisa usar. A gente só desativa aqui, ó. Opa, é porque estava com as duas selecionadas, mas a gente só vem aqui, tira, para ele não ficar aparecendo, e a gente só trabalha a posição X, beleza? Clica de novo aqui com o botão direito, Edit Speed Graph, e aqui a gente tem nosso gráfico de velocidade. Tá vendo que o gráfico de velocidade ele se adaptou ao formato do gráfico de valor, ou seja, aqui ele cumpre a menor parte da trajetória e aqui ele cumpre a maior parte da trajetória. Então aqui ele precisa de mais velocidade. Porém, um gráfico de velocidade a gente consegue fazer outro tipo de coisa. O gráfico de velocidade, aqui ele tem a maior quantidade de velocidade. Por exemplo, aqui ele já está por volta de 2000 pixels por segundo. Tá vendo? Ele aumenta muito a velocidade. Ele tem um pico muito alto de velocidade até que ele para. Como a gente consegue ajustar isso? As animações de Easy In e Easy Out basicamente vão continuar as mesmas do desenho do gráfico. Porém, se a gente quiser fazer uma coisa diferente, a gente vai ter que dar uma variada. Então a gente vai alinhar aqui esse ponto final da curva, que não é um ponto de posição, mas é um ponto de velocidade. Ou seja, a gente vai jogar a velocidade final em 0, a velocidade inicial em 0 também. E aqui a gente tem uma curva assim, que é quase que um easy in também. Começa devagar e sai rápido, só que bem mais suave, bem lento, beleza? Ok, eu quero que ele comece, e aqui a gente tem uma clareza maior, então eu quero que ele comece devagar e termine rápido. Então aqui a gente tem mais maleabilidade para mexer, e a gente tem bem mais livre para a gente fazer esses ajustes na curva. Tá vendo? É bem mais simples de usar, pelo menos na minha opinião. Tem gente que prefere o Value Graph, não tem problema. Cada um vê o que fica melhor para você. Beleza? Ok, fizemos essa animação de Easy In. A Easy Out a gente também já sabe como é, seria só inverter aqui. Agora eu quero que ele comece devagar, fique rápido no meio e termine devagar. Então a gente só puxa aqui. Pronto, temos uma animação bem suave, meio comum de ser usada hoje em dia. Então você vê aí hoje em dia várias animações nesse estilo, eu acredito, né? Então, ou seja, aqui a gente tem um ponto onde chega no ápice de 4000 pixels por segundo de velocidade, e ele começa no ponto 0 de velocidade e termina no ponto 0 de velocidade. Então a gente consegue regular em que ponto que ele vai ter mais velocidade e que ponto que ele vai ter menor velocidade, e a gente consegue ir mexendo aqui na curva. Então isso é muito importante para sempre naturalizar as animações. O ser humano está acostumado a ver movimentos naturais, então a gente não se move que nem um robô. A gente não é feito de animações lineares, a gente é feito de animações suavizadas. Vários tipos de, no nosso dia a dia a gente não vê, por exemplo, quando a gente joga um copo, quando a gente arrasta alguma coisa, quando a gente empurra uma bola, a gente vai ver que as animações elas não são bem assim, entendeu? Com a velocidade constante. Então mais pra isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é comum quando a gente lança. Quando a gente lança alguma coisa, vamos simular um lançamento. Isso lembra bastante as aulas de física que eu tinha no ensino médio. Mas é isso, ó. Quando a gente faz um lançamento, ele começa com a velocidade que a gente deu o impulso e vai perdendo velocidade. Supondo que tá ali um objeto num plano que desliza, sem atrito. Tô falando que nem professor de física, mas é basicamente isso. E o bom é que nós temos uma referência visual e bem prática para saber o que fazer em cada tipo de animação. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o primeiro vídeo do canal. A ideia é trazer vídeo sempre às segundas e quartas. Se você gostou, deixe seu like aí. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações para você estar sempre por dentro das atualizações do canal. Vou deixar aí também o arroba do nosso Instagram para você estar seguindo, que a gente também posta bastante coisa por lá. E agradeço por você ter assistido aqui até esse ponto. Valeu!